Bom dia a todas, a todos. Eu quero inicialmente dizer que é uma grande honra, uma grande satisfação para mim poder estar presente nesse encontro. Em primeiro lugar, porque se trata de um partido novo que está emergindo com uma busca de definir rumos inovadores para a política brasileira, mas também porque se trata, neste caso, de uma discussão que envolve o lugar do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, na política brasileira e, em particular, na relação com os partidos políticos. Eu vou fazer uma apresentação que, num certo sentido, muda o tom em relação ao que vocês ouviram antes. Eu não sou um político profissional, nada contra, mas a minha reflexão vai mais na direção, é baseada nos meus estudos, nas minhas pesquisas, e ela vai mais na direção de propor, sugerir, de uma maneira sem nenhuma pretensão. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar uma aula. Eu quero apenas sugerir alguns pontos que provavelmente poderão ser trabalhados pelas senhoras, pelos senhores, com muito mais exemplos concretos do que eu possa dar. É o esforço de mapear um problema absolutamente central da política brasileira. Eu tenho feito palestras ao longo da minha vida acadêmica para forças de todo o espectro político brasileiro, embora não seja, neste momento, filiado a nenhum partido político. Eu fiz palestras para o antigo MDB, para o PT, ao qual tive ligado desde a sua fundação por um longo período de tempo. Compartilhei, por exemplo, com o companheiro José Ibrahim, de muitas lutas, de muitos esforços. Fiz palestras para o PSDB, para o PFL e agora para o PSD. Eu digo isso porque eu quero realmente trazer uma possibilidade de que nós, no diálogo, possamos entender melhor a nossa própria missão na política brasileira. Eu acho que vocês estão numa situação muito importante, extraordinariamente, é uma oportunidade extraordinariamente importante na vida política brasileira, que é de introduzir uma prática, uma experiência partidária nova. Não é? Vocês vão ver pelo desenvolver da minha palestra que eu entendo que nós estamos numa crise dos partidos políticos no Brasil. Não é pouca coisa falar da crise dos partidos políticos. Não é? A democracia tem muitos aspectos, tem muitas dimensões, mas o lugar dos partidos é extraordinariamente importante, porque são os partidos que permitem agregar forças na sociedade e trazer a representação das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, para dentro do sistema político. Eu acho que, em relação a isso, nós temos um déficit na política brasileira, em particular do que vem acontecendo com os partidos nos últimos 10 ou 15 anos. Nós podemos tentar entender por que isso acontece assim, mas é nesse sentido que eu imagino que a oportunidade que se coloca hoje é muito importante, particularmente para aqueles que estão se propondo ir de encontro à sociedade e inovar, trazer novidades, realmente estabelecer um vínculo, uma ligação entre o que pensa, o que faz, o que elabora, o que propõe o partido e a maneira como a sociedade brasileira pensa, sente e pulsa. Não é? Por essa razão, o meu foco de trabalho, tanto das minhas pesquisas como das palestras que eu tenho feito, é muito voltado, está muito focado no tema da democracia. A democracia, como todos sabem, é o regime da liberdade. É o regime baseado nas eleições, em que nós podemos escolher os nossos governantes, nós podemos, dessa maneira, influenciar sobre os rumos das políticas públicas que são adotadas. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, não é? Que é complementar, que se articula com este. A democracia é o único regime político que faz a promessa de que pessoas simples, pessoas que não necessariamente têm toda a qualificação das elites, não é? Mas vivem do seu trabalho, da sua contribuição. A promessa de que elas podem participar, de que elas podem intervir e, mais do que isso, elas podem, num certo sentido, determinar em que sentido deve ir a política do país. A democracia é o único regime que resgata a expansão dos direitos de cidadania. E, ao falar dos direitos de cidadania, eu não gostaria de usar apenas um conceito formal.
ser cidadão, tal como está na Constituição. Eu gostaria de chamar a atenção para o que vai mais fundo do conceito de cidadania, que é a ideia de que, a partir do direito político, dos direitos civis que nós temos, homens e mulheres em sociedades complexas, diferenciadas, divididas e tão desiguais como a nossa, ainda tem muita desigualdade no Brasil. Nós avançamos, mas tem muita desigualdade. Acho que o Ricardo Patá, na sua intervenção inicial, chamou atenção com muita propriedade para isso, e é nesse contexto que homens e mulheres garantidos pela democracia, assegurados pelo seu direito de participar, assegurados pela invocação que a democracia faz para as pessoas mais simples, elas podem não apenas sonhar, ter esperança de mudar a sociedade, ter esperança de poder serem incorporadas, poderem tomar iniciativas, poderem organizar os seus negócios, qualquer que seja a sua dimensão, mas mais do que isso, dar um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações que convivem conosco. A democracia é o único regime político que deixa essas portas abertas. Mas ela tem, como vocês sabem, homens e mulheres que estão aqui sabem, ela tem uma exigência muito importante. A democracia também é o único regime em que não basta apenas votar. No dia da eleição, na urna eletrônica, ir lá votar e indicar. Nós temos na democracia que manter o tempo todo uma perspectiva de atenção, de participação, de provocação, de levar temas para o governo, temas para os nossos representantes, temas, problemas e reivindicações para os nossos partidos, e também controlar a ação de quem exerce o governo. Há uma coisa extraordinariamente importante da tradição democrática. A tradição democrática, como todos nós sabemos, ela bebe na água do pensamento liberal, a liberdade individual, mas ela bebe também nas águas da tradição mais clássica da Grécia Antiga, da Atenas. As pessoas decidiam em Atenas, na Grécia Antiga, na praça pública. É um direito de participar nos temas mais estratégicos, mais centrais da democracia. E a democracia traz também, da tradição que vem a partir de Maquiavel, que foi mencionado hoje aqui, a tradição republicana, em que claramente distingue, não opõe, mas distingue os interesses privados dos interesses públicos. A democracia se volta para os interesses públicos. A democracia está, em primeiro lugar, ligada na ideia de que a comunidade como um todo precisa ser trazida para cima, precisa criar oportunidades, precisa resolver os seus problemas, precisa enfrentar os grandes dilemas. E essa é a razão pela qual eu tenho focado sempre nas minhas apresentações o tema da democracia. Em relação a isso, eu queria, na minha apresentação de hoje, não é, de uma maneira, como eu disse para vocês, sem nenhuma pretensão de dar aula, mas de provocar, de propor temas de reflexão. Eu queria propor 3 temas para o nosso debate, para a nossa discussão. O primeiro é o seguinte: acho que por um período curto de tempo, vale a pena pensar no seguinte fato: a democracia se transformou, no final do século XX, no início do século XXI, no fenômeno político mais importante dos últimos 100 anos. A democracia renasceu, primeiro na Europa, países como Espanha, Portugal, Grécia, depois na América Latina e, por assim dizer, a mancha democrática se espalhou pelo mundo inteiro, pela África, pela Ásia, e agora, mais recentemente, ela começa a se espalhar também pelo norte da África e pelo Oriente Médio. A reivindicação central que esteve presente desde o início é a ideia de que as pessoas querem participar, elas querem ser ouvidas, elas querem que a sua voz chegue no centro do sistema político. Elas não querem apenas poder, de 4 em 4 anos, ou de 6 em 6 anos, ou eventualmente eleger representantes que depois não têm nenhuma conexão com a sua vida. As pessoas querem participar. Essa é a grande reivindicação que se universalizou. Se vocês pensarem, se nós pararmos 2 minutos para pensar em relação aos grandes movimentos históricos, políticos que ocorreram no século XX, no início do século, as revoluções socialistas,
17 na Rússia, depois, mais adiante, nas décadas seguintes, o fascismo, na Itália, na Alemanha. Todas essas alternativas perderam e foram derrotadas. A única alternativa que se afirmou, recuperando experiência dos outros, ao mesmo tempo olhando os seus próprios defeitos, a única alternativa é a democracia. E eu queria, então, deste ponto de vista, chamar a atenção para isso que alguns dos meus colegas cientistas políticos chamaram a terceira onda de democratização do mundo. A primeira onda foi no século XVII e XVIII. A segunda onda foi no século XIX, com a expansão, a universalização do direito de votar. Trabalhadores na Inglaterra, onde nasceu a democracia, através do movimento cartista, no século XIX, defenderam o seu direito de poder votar e de poder influir. E é assim que a expansão se insinuou, se desenvolveu em diferentes direções do mundo. A terceira onda é do final dos anos 70, do início dos anos 80 e do início dos anos 90. É a nossa onda, é a onda da qual o Brasil se inseriu e, num certo sentido, se definiu, se colocou o desafio de fazer uma sociedade de maior participação, mas também o outro lado da questão, uma sociedade de maior participação, mas uma sociedade mais igualitária, capaz de enfrentar as suas grandes desigualdades. Ricardo Patá também mencionou isso na sua palestra inicial, assim como outros companheiros que se pronunciaram hoje. Ricardo Patá mencionou também no quadro das conquistas, do avanço, dos desafios da democracia, o fato de que muitas vezes a democracia convive, por exemplo, com preconceitos de ordem racial, preconceitos de ordem étnica, preconceitos que, por exemplo, tornam, às vezes, ainda até hoje no Brasil, com todos os avanços que nós tivemos, diferenças entre homens e mulheres para as mesmas funções que ocupam no mercado de trabalho, diferenças salariais, sem falar da cor da pele. São desafios nossos da democracia brasileira que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas eu disse que o meu primeiro tema é a universalização da democracia, porque eu quero colocar em contraposição com isto que é uma coisa positiva, expandiu, avançou, na direção, como eu disse, da Ásia, da África, agora do Oriente Médio, consolidou na Europa, consolidou muito na América Latina, do qual o Brasil é um país líder desse ponto de vista, mas nós vivemos um paradoxo. E eu acho que este paradoxo tem que ser enfrentado por quem quer fazer uma nova forma de desempenhar a política no Brasil. Esse paradoxo consiste no seguinte: eu tenho feito pesquisas de cultura política, da cultura política dos brasileiros, a maneira como os brasileiros entendem a política e a democracia, desde meados dos anos 80. Fiz uma série de pesquisas nacionais, com levantamentos nacionais, e nós constatamos uma coisa muito interessante. Ao longo do tempo, desde os anos 80, desde a Constituinte e da primeira eleição direta do presidente da República, ao longo do tempo, quando nós olhamos a curva de desempenho, da maneira como as pessoas pensam a democracia, se relacionam com a democracia, entre a população brasileira é cada vez maior a adesão, o apoio à democracia como um ideal. A ideia de que a democracia envolve igualdade e liberdade e envolve direito das pessoas. E, portanto, envolve muito a liberdade das pessoas fazerem escolhas. Não é pouca coisa que o regime democrático garanta, assegure que as pessoas, através da sua vida, da participação, possam escolher o seu próprio destino. É extraordinariamente importante. Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas que eu faço na Universidade de São Paulo, e que outras pessoas, tem aqui o meu colega Rubem Figueiredo, tem feito muitas pesquisas nessa direção, e outros institutos no Brasil, as pesquisas mostram que, ao lado do crescimento da adesão à democracia como ideal, há uma imensa desconfiança por parte dos brasileiros das principais instituições do regime democrático. A pergunta é: como é que nós podemos conviver, como é que nós podemos transformar o regime democrático num regime a favor das pessoas,
capaz de beneficiá-las, de abrir as portas para que elas possam realizar os seus interesses, se ao mesmo tempo as pessoas gostam, amam a democracia, mas odeiam, a palavra é esta mesma em alguns casos, odeiam as instituições. E quando nós olhamos as instituições, a primeira pergunta que pode emergir, caro Ibrahim, caro Magno, a primeira pergunta que emerge: quais são as instituições cujo percentual de desconfiança é mais alto? Em primeiro lugar, os partidos políticos. As pessoas não acreditam no Brasil, a maioria das pessoas, que os partidos estão voltados para os seus interesses. As pessoas não acreditam que os líderes partidários representam a população. Seguidamente nas pesquisas, não é uma pesquisa só, não é pesquisa só de opinião, tabulando a opinião com questionário. Também pesquisas de profundidade, com entrevistas, grupos focais, como são chamados. Sempre as pessoas levantam e dizem isso. Professor, o senhor está falando dos partidos, o senhor está falando da participação na política, mas os partidos não me abrem as portas. Eu não posso confiar nos partidos. Os líderes partidários pensam mais nos seus próprios interesses, no interesse do seu grupo, eventualmente da sua família, do que no interesse da comunidade, da sociedade, do Brasil, dos problemas do Brasil. Eu não estou entrando no mérito da questão, se isso está certo ou se isso está errado. Eu estou dizendo que esse é um registro muito forte, extraordinariamente forte, permanente. E no caso dos partidos políticos, infelizmente, é um registro de desconfiança que é crescente. Começou em meados dos anos 80, com índices de desconfiança em torno de 70% a 72%, agora nas últimas pesquisas de 2006, 82% dos entrevistados, em várias pesquisas, não apenas nas minhas, 82% não acreditam nos partidos. E coloca em questão a representação, coloca em questão o nexo, a ligação. Vocês poderiam dizer, o nexo entre partidos e a população, entre as pessoas humildes, simples, que fazem o Brasil, que constroem o Brasil com o seu esforço diário, cotidiano, o nexo tem que ver com o sistema de eleições, tem que ver com a importância do poder econômico nas eleições, tem que ver com, às vezes, antagonismos que se criam. Mas eu acho que nós devíamos colocar foco de atenção também no fato de que isto depende. Isso, em muitos casos, está ligado ao papel que as lideranças políticas desempenham. Eu não me refiro a ninguém em particular, em específico. Eu estou fazendo uma observação, estou fazendo uma análise, uma sugestão de tema de uma maneira geral. Mas acho que na crise que nós estamos vivendo, em que houve um esvaziamento dos programas de muitos partidos, houve nos últimos anos uma diminuição do modo como os partidos ouvem os seus filiados, eventualmente aqueles que votam nos partidos, eventualmente aqueles que dentro da sua própria casa, não é? Da sua própria casa partidária, podem, por exemplo, influir, decidir por quem serão os candidatos. Houve uma diminuição nessa direção. E essa diminuição, esse mau funcionamento dos partidos, essa forma como eles não cumprem as suas próprias missões, as suas próprias promessas, influi sobre a percepção, sobre a desconfiança, ou a desconfiança que as pessoas têm dos partidos. A segunda instituição que tem maior grau de desconfiança é o Congresso Nacional. Vejam que, se vocês quiserem estabelecer uma comparação para efeitos de reflexão do lugar dos partidos, do lugar do Congresso, as instituições que têm mais confiança no Brasil são duas instituições, curiosamente, que têm uma estrutura hierárquica extremamente dura. As igrejas, que em geral dependem dos seus líderes religiosos para tomar decisões. Não há democracia nas igrejas, na maior parte dos casos. Tem exceções, mas na maior parte dos casos é a decisão que vem de cima. E a segunda instituição de grande confiança são as Forças Armadas. Isso não quer dizer que o povo brasileiro apoie a intervenção, a participação que os militares tiveram na política brasileira e na ditadura. Quando você faz perguntas específicas sobre isso, as pessoas rejeitam a volta dos militares, o seu papel. Quando compara-se o lugar que os militares ocuparam em relação a questões como direitos humanos, ampliação da inclusão dos trabalhadores e, de modo particular, corrupção,
A crítica dos brasileiros é muito severa, é muito forte em relação aos governos anteriores. Mas a instituição, enquanto tal, a instituição, no caso, Igreja e Forças Armadas, tem muito mais confiança da parte das pessoas comuns, dos brasileiros, do povo brasileiro, comparado com os partidos políticos e com o Congresso Nacional. Isso me remete para uma segunda questão. O problema da desconfiança tira a legitimidade da democracia. O problema da desconfiança, ao minar a maneira como muitas pessoas, certamente não nesse plenário, certamente não aqueles que militam, certamente não aqueles que estão com o seu esforço diário tentando mudar o quadro, mas na maioria da população, a população do profundo, das pequenas, médias e grandes cidades, quando elas desconfiam, elas têm um elemento muito forte de desestímulo para participar. Desestímulo para participar, desestímulo para cobrar direitos, desestímulo para apresentar suas reivindicações, e são exatamente os setores menos privilegiados, desprivilegiados da sociedade, que acabam sendo vítimas da não participação, acabam sendo vítimas indiretamente, deste cenário de desconfiança que mina, que levanta uma dúvida: para que participar? Valerá a pena gastar tempo, sair de casa, eventualmente até mobilizar recursos para poder se deslocar, reunir com pessoas que nem sempre as pessoas confiam? Valerá a pena? A desconfiança, a não percepção da importância do lugar que tem os partidos, que tem o Congresso, leva a essa deslegitimidade. Eu penso que isto afeta de maneira muito importante a qualidade da democracia brasileira. Acho que hoje a discussão no Brasil não é se nós temos ou não temos democracia. Nós temos democracia. Há um relativo funcionamento, até certo ponto, normal das instituições. Eleições periódicas, eleições limpas, eleições aparentemente sem fraudes, a não ser em casos muito específicos. Nós tivemos até uma alternância no poder muito importante com a eleição de 2002 de um metalúrgico para dirigir o país. Qualquer que seja a avaliação que se faça do seu papel, eu não quero entrar no mérito aqui, não é o meu papel fazer isso, mas é muito importante que o país tenha podido, num determinado momento, o Brasil